Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju desta semana, nosso bate-papo hoje é sobre produção de conteúdo responsável. Você que tem uma empresa, independente do tamanho que a sua empresa tenha, mas é muito importante que você saiba onde você quer chegar com ela, a comunicação é essencial, é fundamental. Mas, afinal de contas, como se faz isso com responsabilidade, com ética, chegar até os seus clientes e conquistar os desejos almejados? Quem bate um papo hoje com a gente é a especialista em produção de conteúdo, é profissional da área, já está há 13 anos na área de assessoria de comunicação, mas vai falar para a gente sobre esse leque de opções na área de comunicação. Georgia, seja bem-vinda ao Diálogos com a Ju dessa semana. Muito obrigada pelo convite, Ju, é um prazer estar aqui. Imagina, a gente que agradece, porque é muito importante a gente falar. Às vezes as pessoas acham que a produção de conteúdo é só ir lá, pegar um cardzinho bacana, que eu achei bacana, jogar numa rede social e achar que está tudo certo. Não é por aí, né? Claro, e ainda dói quando a pessoa fala um postzinho. Um postzinho. Né? Tudo por trás existe uma estratégia. Quando se está endossado, quando se pensa na estratégia da marca, da empresa, do negócio, o que ele quer? O que ele almeja com aquela produção de conteúdo? É levar o serviço dele adiante? É captar clientes? É fazer a empresa ser conhecida? É reforçar a marca? Então, existem muitos fatores e isso se dá a muitas mãos, né? Precisa sentar e entender efetivamente o que essa empresa almeja. Porque não é simplesmente sentar, escolher uma foto ou montar uma arte e colocar ali 2 parágrafos de texto, né? Tanto que hoje a função de copy é super importante. O texto tem toda uma amarração técnica, né, para os mecanismos de busca que a internet propõe. Então, de fato, o que você quer? Qual é o objetivo com aquela publicação? Bom, Georgia, a gente tem muitos empreendedores que também acham que podem dar conta de todo o processo de comunicação, quando a empresa, às vezes, nem tem essa expertise. A área de atuação dela é totalmente diferente da área de comunicação. Por que é tão importante a gente pensar como um investimento na área de comunicação e não como um gasto ou eu mesmo posso fazer? É muito comum, né, os empreendedores começarem. Por quê? Vai testar a plataforma, tá sentindo como é que funciona, o que ele quer, o que ele almeja. Só que chega num ponto que ele vai ter que focar. Ou ele foca na estratégia do negócio, na parte burocrática, técnica, compras, vendas, e deixa essa produção de conteúdo, o marketing, a imagem, contrata alguém especializado para fazer isso, porque existem muitos... A área de atuação ela é muito vasta. Então, é produzir uma foto adequada, independente do meio. Vai produzir vídeo? Não, eu preciso de alguém que faça textos, que elabore entrevistas, que chegue até o meu cliente. Não, a arte, eu preciso de uma arte, eu preciso de alguém com foco no digital, para falar com esse grupo de clientes no WhatsApp, com os fornecedores. Então, precisa entender muito bem qual é o segmento de atuação desse empreendedor, o que ele almeja e que tipo de profissional ele pode buscar. Existem hoje, precisa ser um CLT, precisa ter uma contratação, né, full time aqui? Não, você pode fazer trabalhos, né, por jobs, por partes, né, você pode fazer uma ação especial e você sente como que foi o desempenho, tanto a tua conexão com esse fornecedor, como com o teu cliente, se você gostou da linha editorial, né? Tudo existe um processo criativo, existe um estudo, né? Essa pessoa se dedicou, foi na tua empresa, visitou, foi nos bastidores, conversou com os teus colaboradores, tem contato com os seus clientes, sabe ter uma visão de fato, para conseguir levar para o digital aquilo que tem no off. É o que eu falo muito, que a integração on e off precisa existir. Não existe uma sem a outra. E assim, eu acho que entra daí até a questão da transparência. Não adianta o cliente ver uma coisa no digital que não condiz com a realidade. Exatamente. Eu gostaria que a gente focasse também um pouco nessa questão da responsabilidade ética com a verdade. Porque às vezes a gente vê um anúncio lindo, maravilhoso, né? Quando a gente parte para o consumo efetivo, não é nada daquilo. Isso mais depõe contra do que a favor, né? E um profissional responsável e preparado da área de comunicação faz a diferença nesses aspectos, né? Ele consegue levar para o empresário onde que ele deve evitar o erro,
olha, isso aqui pode não pegar bem, isso aqui pode te prejudicar, isso aqui vai ser um ponto super favorável, isso aqui a gente pode demorar mais para conquistar, mas é melhor ir aos poucos, que você faz uma caminhada mais sólida, né? Uma construção de marca, uma construção de um nome. A gente está falando aqui de reputação, está falando independente, você pode ter uma loja que vende roupas femininas ou uma grande empresa, uma transportadora, enfim. Independente disso, todo mundo tem um nome a zelar, tem um serviço que quer entregar, né, que quer ter a remuneração disso, desse produto. Então, como que ela vai construir isso? De que forma? Quais canais? Hoje a gente tem muitos canais. Quais canais ela vai utilizar? Precisa estar em todos? Não. Exatamente. É preferível que esteja em um bem feito do que estar em todos de uma forma precária, ruim. Ah, não, eu estou aqui porque meu concorrente está. E daí? Que tem se ele está lá. Você precisa escolher aquilo que conecta com o teu cliente final, com o que você almeja como empresário. Jorge, as pessoas que podem estar acompanhando a gente nesse momento, né? A internet chega né, todos os lugares, né? A pessoa pode pensar assim, mas eu sou uma microempreendedora individual, eu estou começando agora, eu não tenho dinheiro para fazer esse investimento na área de comunicação. Como é que eu começo com o processo de responsabilidade mesmo lá nas redes sociais? As pessoas podem fazer isso por conta própria, até elas se sentirem seguras financeiramente, estarem seguras financeiramente para contratar um profissional? A questão legal, claro que seria muito melhor, é condizente que uma pessoa tenha um profissional qualificado para isso. Claro. Talvez assim, ela pode fazer, não tenho recurso. Você pode começar fazendo, mas passa para um profissional pelo menos revisar, olhar, sabe? Faz essa conexão para ter esse olhar profissional sobre essa geração de conteúdo. Porque assim, o jornalista não vai dar pitaco na área de outro especialista. Ele segue a linha de atuação dele. Por que o contrário pode acontecer? Isso é muito comum, né? Muito comum. E hoje eu acho que eu falo que a área da comunicação está ganhando mais fôlego, porque hoje a gente tem essa segmentação, né? O médico, ele pode ser dermatologista, oftalmo, neuro. O comunicador, hoje, ele pode ser um assessor, um produtor de conteúdo, trabalhar com tráfego pago, um repórter, sabe? Existe uma gama maior, além do físico, dos canais físicos que nós já tínhamos, o digital está trazendo isso. Então, é importante ter um olhar mais profissionalizado sobre aquilo que está sendo feito. Então, procure orientação, busque cursos, busque orientação de quem de fato está no meio, porque assim, dá muito trabalho. E a gente não pode menosprezar ou reduzir aquilo que está sendo feito naquele momento. A gente tem muitas empresas de indústria de grande porte, de porte médio na região. Qual é a sua observação como uma profissional mesmo, que já está há tanto tempo na área? O nosso segmento empresarial ele já está mais sensibilizado sobre a importância de ter uma comunicação bem estruturada, um sistema de comunicação bem estruturado dentro da empresa? Eu acho que a gente está numa crescente. Estamos, né, num polo agro muito forte, mas somos ainda considerados uma cidade do interior. Então, quando eu comecei, eu falo há 13 anos, eu não tinha a visão que era uma comunicação integrada, que se trabalha com assessoria de imprensa, comunicação interna, externa, institucional, todo o leque que a comunicação abraça. Hoje, a gente percebe que muitas empresas, muitas instituições já estão olhando diferente. Eu preciso divulgar, porque o meio mudou e o digital fez essa mudança de chave, essa transformação, forçou até muitos empresários a ter esse olhar. Por outro lado, isso é positivo, porque leva que a gente tenha mais qualidade. O cliente hoje escolhe a empresa que ele vai contratar ou que ele vai consumir mediante o conteúdo. Então, esse empresário precisa gerar esse conteúdo de uma forma profissionalizada e de uma forma responsável. Então, esse olhar eu acho que está mudando totalmente. Eu quero, né? Muitas vezes se questiona valor e não entrega, se questiona preço e não o conteúdo, efetivamente. Então, mas eu acho que estamos numa crescente. Eu acho que essa aceitação tem mudado e tende a melhorar. É assim que eu espero. Bom,
tomara, né, que a gente consiga alcançar. E uma coisa que me frustra um pouco como jornalista, não sei se para você essa percepção também ela é plausível, digamos assim. As nossas escolas de comunicação, elas estão desaparecendo, né? A gente tem pouquíssimos cursos de comunicação hoje, a região tinha muitos, né? Vamos falar basicamente Cascavel. Nós tínhamos curso em várias instituições de ensino, nós temos hoje uma apenas que está oferecendo o curso. E a gente precisa de profissionais preparados para assumir a comunicação, independente da área de atuação. Dentro de uma assessoria de comunicação, como você mesmo falou, são vários nichos. E aí? E o futuro da nossa comunicação empresarial diante desse cenário? Você sabe que eu fui professora universitária durante um tempo, eu tenho um amor gigante pela academia, e eu falava muito para os meus alunos, falava assim, não deixem de estudar, não é só a faculdade, e dói quando a gente vê essa realidade. Eu, por ser da área, por ter essa formação, você fala, nossa, como vai ser? Eu já me perguntei sobre o futuro, eu não sei se eu tenho essa resposta para te dar, porque a gente está numa transformação tão gigantesca, as pessoas estão se apropriando muitas vezes, não, eu produzo, eu faço, eu sei, e que eu não sei o que vai ser o futuro. Pois é. Eu já me perguntei e eu vou te deixar sem resposta, uma resposta talvez mais palpável, e porque a transformação da sociedade está muito acelerada. Né? A inteligência artificial está aí gerando transformação em todos os cantos e eu me pergunto, e eu estou estudando ela também para ver até que ponto ela está influenciando nisso, e ela tem uma influência gigantesca, então eu acho que a gente precisa realmente pensar. Eu ouvi no ano passado uma pessoa dizendo assim, mas por que é que eu preciso contratar um profissional da área de comunicação? Se eu vou lá no ChatGPT, eu coloco as informações que eu preciso, ele vai me dar um texto prontinho sem eu pagar nada por isso. Aí eu te pergunto, você como uma profissional da área, especialista, estudou, se preparou, né, tá batalhando há muito tempo, o que você teria a dizer a pessoas que pensam dessa forma? De achar que vão lá numa inteligência artificial, jogam meia dúzia de palavras lá e que o texto lindo e maravilhoso pode ser utilizado como se fosse uma estratégia de comunicação. E essa pessoa ainda acha que tudo que o ChatGPT entregou para ela vai estar certo. Porque Certamente. Existem muitos erros, é por isso que estamos rodeados de fake news, de informações imprecisas, inconclusas. Não estou falando, a inteligência artificial é ruim. Não, ela pode ser uma aliada, mas é preciso pensar com criticidade, investigar, apurar os fatos. Vamos voltar para a essência do jornalismo, né? Vamos apurar, vamos entrevistar. Será que o ChatGPT vai lá entrevistar teu colaborador, vai lá entrevistar teu cliente, vai extrair, vai conseguir a essência daquela entrevista, que é o que realmente vai atrair teu seguidor na rede social, ou que você pode ter uma ideia e montar um anúncio para a TV aberta, tá? Então, assim, eu falo que o humano, eu espero que a gente nunca perca, né? Porque essa sensibilidade, esse olhar crítico, analítico, a gente não encontra. Então, é preciso, sim, ter esse olhar profissional, essa capacidade de trabalhar esse conteúdo de uma forma harmônica, estratégica, técnica e humana. E como é que a gente conscientiza o empresário para isso? Eu falo que é um namoro, é um processo de conquista. Primeiro ele precisa, assim como qualquer investimento, o empresário quer números, quer resultados. E a comunicação, ela é muitas vezes, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa. O digital traz muitos números? Traz, mas o quali não perdeu a sua essência. Então, ele vai querer ver resultado. Começa devagar, começa mostrando o que é possível, o que é viável, dê sugestões. Se o empresário te dá uma certa abertura, claro, no começo ele fica mais, tem receio. Tá, mas eu preciso ver se isso vai dar certo. Tá, eu vou investir, mas e aí? Fala, vamos fazer um teste, vamos fazer um piloto. Ninguém começa correndo uma maratona. Então começa devagar, mostra um produto, vai fidelizando, vai envolvendo os clientes dele, envolve a equipe, sabe, propõe para mostrar para mais líderes da empresa. Mostra que aquilo é uma construção. Assim como a empresa dele se demorou talvez anos para atingir o patamar, o status que tem, a comunicação também tem o tempo dela. Jorge, mas eu não estou aqui para esperar anos. Ninguém está falando disso. Mas está falando que não é 1, 2 ou 3 publicações que vai dar o resultado almejado. Então precisa-se de um tempo mínimo para fazer essa construção, para definir uma linha editorial, para ter essa estratégia bem desenhada, para recalcular a rota se for necessário. O que é muito comum. Claro.
E não tem nada de errado nisso. Negativo, eu acho que se está todo mundo ali alinhado, de olho no andamento daquilo, recalcular faz parte do processo, para depois isso ir se desenhando e talvez chegar no objetivo mais próximo do que entre o que a comunicação almeja e o que o líder espera. Vamos falar um pouquinho de comunicação e gerenciamento de crises, né? Porque quando a gente fala em gerenciamento de crises, muitas pessoas podem achar, mas vou gerenciar uma crise como se a empresa estivesse implodindo. Nem sempre é isso, né? Na verdade, na maior parte das vezes não é isso, né? Não. Mas a comunicação, ela pode trazer resultados, dentro do possível, benéficos a respostas da sociedade num gerenciamento de crise. A gente está ganhando consciência com relação a isso? Eu acho que a gente teve no país recentemente muitos casos que mostraram a importância de se ter um posicionamento rápido e claro para a população. A gente tem o caso mais recente de Maceió, agora tivemos Brumadinho, enfim, tem outras situações grandes que aconteceram que mostram que marcas bem posicionadas estrategicamente conseguem dar essa resposta o mais rápido possível. Mas são fatos muitas vezes isolados. A empresa está tudo bem, aconteceu esse fato. O que vai fazer com isso? Por isso que a gente fala que gerir uma crise é o antes, né? Tem que fazer essa gestão enquanto está tudo bem. Exato. Preparar os líderes, ter essa estratégia desenhada, analisar os riscos. Todo negócio tem um risco. Mínimo, médio, alto, quais são os riscos, o que vai ser feito, como isso vai ser feito, qual vai ser o respeito e a resposta para quem está envolvido diretamente nisso, os fornecedores, a comunidade, a sociedade, enfim, como que vai se desenhar para que, se acontecer, qual vai ser o primeiro passo a tomar. Muitas vezes o que acontece, né, em empresas que não têm uma assessoria ou que não têm uma comunicação estruturada, aconteceu e agora? Vou ligar para o meu advogado, o advogado é o primeiro que fica sabendo. Mas e aí? Quais são os trâmites? Antes da gente chegar no trâmite legal, existe um trâmite social e moral que precisa ser respondido. E aí entra o papel da comunicação de uma forma bem estratégica. Se esconder é a melhor alternativa? Não. E a gente vê com muita frequência isso acontecendo, né? A gente que trabalha com o jornalismo, a gente acaba, às vezes, sendo os primeiros a efetuar contatos para esclarecimentos. E por que ainda é muito comum muitas empresas tentarem se esconder, como se elas se escondendo, elas fossem amenizar o fato? Porque é mais fácil. É mais fácil. E assim, eu acho que a gente está num tempo da infotoxicação, que é tanta informação ao mesmo tempo. Eu acho que esse empresário pensa assim, dou uma sumida, entende? Não dou nenhum posicionamento e tal, as pessoas esquecem. E às vezes esquece mesmo, porque está com tanta coisa acontecendo e a nossa chuva de informação é constante que passa. Mas e no longo prazo? Às vezes, né? E por que essa pessoa não respondeu naquele momento? Né? Por que ela não estava preparada para? Responde o que é possível, mostra que está disposto a resolver e depois você vai e ajustando ou fazendo o que é necessário. Mas esse posicionamento, essa clareza traz transparência, traz respeito, traz, acima de tudo, comprometimento. Tanto com o seu meio de atuação, a sociedade te abre portas, o cliente te abre portas. Por que você vai fechar essa porta quando você precisa explicar alguma coisa? Às vezes as respostas, elas podem ser uma estratégia de comunicação com resultado muito mais efetivo do que campanhas de marketing milionárias, né? É verdade. Então, não às vezes a gente entende que muitas empresas querem se eximir de alguma culpa, né? Mas, como você disse, existe o risco. Todas as atividades envolvem um risco, né? E se eu assumo esse risco dentro da atividade que eu estou desenvolvendo, mas no momento que acontece algo, eu não fujo e eu presto esclarecimento sobre aquilo, é o respeito realmente, né? Eu estou mostrando que eu tenho respeito e eu acho que, na contrapartida, as pessoas que estão me enxergando também enxergam aquilo como um processo de respeito, né? E você sabe que o digital trouxe isso como... Você tem uma avalanche de seguidores, de pessoas pró e pessoas contra. E se você tem um bom posicionamento, mesmo que você tenha errado,
o público percebe isso e entende e passa a seguir e comenta, sabe? Gera daí um buzz positivo, é o que você falou da campanha de marketing. Não precisa, falou, nossa, realmente essa marca tem respeito com o seu cliente, com o seu fornecedor, com quem está ali do outro lado. É o que a gente fala hoje muito de que o cliente está junto com você se o teu conteúdo é favorável, não é só pelo seu produto, pelo seu serviço. Então, também se posicionar diante de um cenário que não seja tão favorável pode sim atrair mais mídia espontânea, né? Você estar de fato, não, nós estamos aqui, estamos prontos para resolver, não temos todas as ferramentas, mas a gente vai buscar. No mercado também, Georgia, existem muitas empresas que querem um serviço, um conjunto de serviços na área de comunicação, mas também não sabem onde buscar um profissional confiável ou como contratar uma empresa que seja confiável. Que dicas que você daria para essas empresas no momento de firmar um contrato com alguém que vai cuidar daquilo que você tem de mais valioso, que é a sua marca, que é o seu ativo? Que recado que você deixaria para essas empresas? Olha, eu acho que precisa buscar um profissional que tenha esse respaldo na área de atuação, precisa ter afinidade também, precisa ter sintonia entre fornecedor e cliente. Veja o que esse profissional já produziu, né? Dá uma olhada no portfólio. Hoje a internet está aí, é fácil acesso, você consegue olhar o portfólio, ver se você tem sintonia com aquilo que ele faz, com o que ele gosta de fazer. Não tenta, de repente, pôr o profissional para produzir algo que não é expertise dele. Você fala, eu gosto tanto de você, vem. Mas às vezes ele não vai se dar bem atrás de uma câmera. Ele está do outro lado, ele quer produzir outras coisas, sabe? E sinta o mercado, faça orçamentos, converse, mas assim, olhe muito a entrega técnica. Se você tem confiança na entrega técnica, o pessoal você vai administrando e você consegue criar esse relacionamento se você confia. Porque precisa existir uma relação de confiança. Não adianta você pegar uma pessoa, faz um vídeo para mim, contrata, né, um videomaker, uma produtora e tal. Tá, mas onde ele vai, quem vai acompanhar, quem ele pode entrevistar, como que vai ser? Se você não tem alguém dentro da empresa para fazer isso, é importante que talvez contrate 2 pessoas, então. Contrata um repórter, uma produtora, sabe, para fazer esse gerenciamento. Porque é o olhar do dono que vai estar ali. Entende? Então, quem vai produzir esse conteúdo precisa ter essa percepção. Então, pesquise o mercado, converse com os profissionais antes de firmar qualquer contrato. Em algum momento, algum possível cliente, né, chegou para você e falou assim, mas tem fulano, beltrano ou cicrano que faz tão mais baratinho que isso, porque a gente encontra tantos influencers que se dizem especialistas na área de comunicação, que fazem meio que um pacotão, assim, e vendem muito produto engessado, direcionado, e realmente eles podem cobrar menos por aquilo, porque eles vão vender para muita gente a mesma coisa, mas nem sempre essas pessoas têm o preparo, não têm a qualificação profissional para isso. Algum cliente seu, ou algum possível cliente seu, já chegou para você e falou assim, mas fulano faz tão mais barato que isso? Já aconteceu. Como lidar com isso? Ele contratou e depois ele veio. Ele voltou. Bom, ainda então bem que teve essa humildade, né? Já vi relatos de não fiquei satisfeito, né? Por isso que hoje, até uma das minhas linhas de atuação e o mercado está aberto para isso, é a personalização. É o que a Juliette procura, é o que o fornecedor, é o que a marca tal procura, entende? Então, assim, tem. E vai ter cliente para todos os bolsos. Então, avalie o que você quer para aquele momento, o que você tem para aquele momento. Se você tem para um orçamento X, ok, mas vê se aquilo entrega, né? E vai estruturando isso. Eu falo que é um processo de amadurecimento também. É como se a gente vê uma criança que está aprendendo a engatinhar, que depois ela aprende a andar, né? A produção de conteúdo está nessa avalanche de que o que é bom, o que vai ser efetivo, o que vai dar resultado, quem consegue fazer essa entrega técnica para mim, quem vai entregar o que eu preciso. Eu preciso estar junto, eu preciso monitorar, eu preciso supervisionar, ou eu delego e deixo que a fila vai andar, sabe? Então, são vários fatores envolvidos e esse gestor precisa ter esse olhar. Se ele não tiver, contrata alguém para que possa instruí-lo para que essa formação, essa construção seja mais qualificada. E como que a gente corrige rotas ou danos provocados por uma assessoria ou um trabalho que não é necessariamente qualificado para aquilo que a empresa está se propondo a vender, a oferecer, ao serviço que se presta? Como é que se corrige isso? Você tem liberdade com o gestor?
Pode ser uma possibilidade. Você conhece alguém lá dentro? Você já produziu, talvez já viu algum material produzido antes dessa assessoria estar, que você possa levar? Eu acho que são muitos fatores envolvidos. A gente envolve o aspecto cultural, envolve ego, por que não? Envolve, né, status, visibilidade. Então, você tem que medir a febre, efetivamente, até onde vale a pena você levar isso adiante ou não, porque, querendo ou não, são pessoas que estão ali, são interesses, existe interesse econômico, interesse de visibilidade. Então, tudo isso, às vezes, eu falo que exige muita cautela. Para quem está assistindo a gente que quer seguir na área, quer se especializar, se profissionalizar na área de assessoria, de produção de conteúdo para comunicação empresarial, que dica que você daria para essas pessoas? Estude, leia, se atualize. Eu falo que, para mim, não existe nada que vá levar adiante se não for pelo conhecimento. A experiência é ótima? Ela se constrói, ela se lapida, mas você precisa ter uma boa base. Então, busque o que o mercado quer, mas não deixa de estudar, de ler, de buscar o que está sendo mais atualizado, de se instruir, de ter ferramentas adequadas para ter uma entrega boa, para falar, eu tenho orgulho disso que eu estou entregando, que legal, isso foi eu que fiz. E não simplesmente, eu fiz porque ele me pagou. Uhum. Não é esse o foco, não é esse o objetivo. Então, eu acho que, assim como todo profissional que está no mercado busca essa atualização, a nossa área também requer. Você dá mentorias nessa área de profissionalização para comunicação empresarial? Eu tenho um foco na comunicação e expressão, que tem sido mais a parte da oratória, né? Então, montar uma apresentação eficaz, como que você leva esse conteúdo, como que você grava vídeos, como que você pode buscar ser mais natural em frente à câmera. E eu produzo muito conteúdo, presto serviço na produção de conteúdo, mas não dou mentoria na produção específica. Então, eu oriento alguns profissionais, mas de uma forma mais individualizada. Bom, a gente está caminhando para a nossa reta final do bate-papo e eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão pensando, que têm no planejamento para o ano de 2024, investir na área de comunicação. Que recado que você deixa para essas pessoas, observando realmente a estratégia de negócio que ela adota, a área de atuação que ela adota, né? Que recado que você deixaria para essas empresas, para esses empresários? É retorno na certa. Vale a pena investir. Independente, eu não estou falando aqui de quantia, mas estou falando de algo que seja condizente com a tua visão, com a cultura da tua empresa, com a tua estratégia de negócio, que faça sentido para você como negócio naquele momento, independente se for investir na rede social, se for produzir vídeo institucional, se for criar um novo site, se for fazer uma sessão de fotos e dar um novo up, né, repaginar. Então, vale a pena. Você tem retorno de mídia, você tem retorno de visibilidade, os clientes percebem, os fornecedores comentam e ainda assim isso se alastra. É o boca a boca, é o digital levando, né, os comentários, as curtidas, os likes, os views, né, todo mundo assistindo você. Então, é retorno num curto, no médio, no longo prazo e isso vai ser colhido. Então, vale a pena. Estou acompanhando a entrevista, gostaria de mais informações, quero bater um papo com a Georgia, quero falar um pouco mais sobre comunicação empresarial. Como é que as pessoas te localizam? Como é que as pessoas te encontram? Ai, adorei. Eu estou no Instagram, @jornalista Georgia Pereira. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Posso passar meu WhatsApp também? Claro, por favor, fica à vontade. 45-99912-8806, né? Esse é o meu contato direto e a gente pode trocar figurinhas e levar a comunicação adiante, com certeza. Independente da cidade onde você esteja. Independente, a internet está aí para isso. Perfeito. Jorge, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite, a gente conseguir bater esse papo tão importante. Às vezes a gente acaba cometendo lapsos, porque a gente é da área de comunicação, a gente acha que a comunicação não é algo que a gente mereça falar sobre ela e a responsabilidade que ela traz dentro de uma empresa. Mas eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite, por bater esse papo e prestar todos esses esclarecimentos, e as portas estão abertas. Ai, muito obrigada, eu espero ter contribuído. Fiquei muito feliz com o convite e que a gente vá adiante com tudo isso sempre. Vamos lá, vamos repetir o Instagram e o WhatsApp? Claro, meu WhatsApp é 945-9912-8806 e no Instagram eu tô como jornalista Georgia Pereira. Perfeito, então. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um ótimo 2024. Para nós.
para todos nós. Obrigada. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.